Você certamente já ouviu falar sobre os 4 P's do marketing. Eles são fundamentais para a saúde de qualquer negócio, inclusive para uma rede em fase de expansão. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sempre que eu postar novos vídeos aqui. E se você gosta desse tipo de assunto, já dá um joinha para eu saber e me ajudar a crescer o canal. Combinado? Olá, eu sou a Carol Rodrigues, consultora de marketing, e em meu blog eu publiquei um artigo em que eu falo sobre os 4 P's de marketing. Se você ainda não leu, eu recomendo ler, porque esse vídeo é um complemento do artigo onde eu vou falar sobre como aplicar os 4 P's de marketing aí no seu negócio. E o link para acesso está aqui na descrição do vídeo, ok? Bom, colocando esses pilares de marketing em prática, desde o início de uma operação no varejo, por exemplo, como certamente terá o maior retorno dos investimentos, além de adquirir mais agilidade no processo de expansão. Na verdade, os 4 elementos centrais do marketing vão te ajudar em 2 momentos, e são eles. Na expansão, que é para conhecer quais são as regiões com forte presença do seu público-alvo e abrir novas unidades, por exemplo, com rentabilidade e rapidez. E a outra situação que é na operação, ao entender qual é o mix de produtos ou serviços ideal e a precificação correta para cada ponto, de acordo com o perfil do consumidor, ou seja, o público-alvo que você deseja atingir. Você deve analisar os 4 P's por grau de relevância, porque no primeiro momento da estratégia de expansão, praça e produto são mais valiosos. Porém, na hora de consolidar a loja para garantir que ela tenha uma boa performance, preço e promoção são cruciais, logo merecem mais atenção. Mas como entender o mix de marketing num contexto de expansão de negócios? Bom, como colocá-lo em prática e equilibrado? A resposta está no geomarketing. Essa metodologia vai te ajudar a definir muitas das características necessárias para encontrar a região ideal para a sua rede. E para pôr em prática os tópicos que eu vou citar aqui, é muito importante ressaltar que o seu público-alvo precisa estar muito bem definido. Ele é o elo entre todos os P's. O P de praça é com certeza o carro-chefe de toda estratégia de expansão. Afinal, ele se refere ao local onde serão instalados os pontos de venda dos produtos e fazer essa escolha de forma estratégica é o grande desafio dos profissionais da área. E como você deve saber, nem todo lugar do Brasil tem potencial para sustentar a abertura de novas lojas. Alguns negócios têm como estratégia de expansão estar presentes em municípios com, por exemplo, no mínimo 100 mil habitantes, pois enxergam que essas regiões têm grande potencial de mercado. Por outro lado, municípios menores, com cerca de 80 mil habitantes, podem também atrair população de cidades vizinhas por serem desenvolvidos e também estarem muitas das vezes mais próximos do que as grandes cidades. Então, é necessário avaliar caso a caso e descobrir qual é a melhor estratégia de atuação de acordo com os objetivos da empresa. Conforme eu vou te citar aqui nos próximos tópicos, definir a praça ideal é uma instalação, é um ponto crucial para ter as novas instalações de acordo com a característica do público daquela região, do seu potencial de consumo e outros. O uso das ferramentas de geomarketing auxilia nessa tomada de decisão ao fornecer informações de forma rápida e segura. Vamos ver como? Bom, a faixa etária X e renda média. Bom, o geomarketing vai fazer você entender a faixa etária e a renda média dos moradores de uma localidade. E esses dados, se cruzados, podem apontar caminhos a serem seguidos ou não. Isso porque nem sempre a renda está com o público que desejamos atingir. Por exemplo, uma rede de brinquedos procura um bairro com renda média X e utiliza o geomarketing para descobrir quantos domicílios em uma região possuem essa renda. Ainda, a ferramenta de geomarketing faz um levantamento de quantos moradores desses domicílios possuem a faixa etária definida para o público-alvo.
Ao cruzar esses dados, a rede descobre que nem todos os bairros que possuem renda média contêm um número mínimo de moradores com faixa etária ideal. Com esse resultado, a escolha do local fica muito mais assertiva. Aí você pode também explorar o potencial de consumo, que é um outro ponto a ser considerado para a escolha da praça dentro de uma estratégia de expansão, que é o potencial de consumo de uma região, seja ela uma cidade, um bairro ou até mesmo um quarteirão. Em outras palavras, é saber quanto as famílias do lugar estão dispostas a gastar com a sua categoria de produtos ou serviços, que podem ser remédios, alimentação fora do domicílio, escola, lazer, entre outros, dentro do ano. Você consegue obter esses dados por meio de uma ferramenta de geomarketing. Dessa forma, você terá mais um dado referente à praça para tomar a decisão de abertura de um negócio ou de uma nova unidade. Afinal, será possível avaliar o potencial de retorno do investimento feito, fornecendo mais segurança para o processo decisório. Um outro ponto que você precisa considerar é a circulação dos trabalhadores. Alguns bairros têm características mais residenciais e a instalação de um ponto de venda ali pode mostrar-se positiva devido a pouca concorrência. Por outro lado, escolher um bairro comercial também tem suas vantagens, já que apresenta uma alta circulação de trabalhadores. Pense bem, a maioria das pessoas se desloca para trabalhar, seja até um bairro próximo, cidade vizinha ou região central. Ou seja, caso precisem comprar algum medicamento, por exemplo, provavelmente farão isso na região do trabalho e não onde moram. Quem nunca aproveitou para passar na farmácia na hora do almoço, em vez de esperar chegar em casa? Afinal de contas, é mais prático, não é mesmo? É claro que essa análise deverá ser feita cruzando aí com uma análise de um outro ponto, que é o P de produto. É preciso levar em conta o seu tipo de produto para entender o comportamento de compra do consumidor. Produtos de conveniência e redes de varejo costumam beneficiar-se da instalação em bairros comerciais. Para identificar onde estão esses trabalhadores, você pode usar uma ferramenta de geomarketing e levantar o seu volume em determinada região durante o horário comercial. Portanto, esteja preparado para atender os dois públicos, os residentes e o dos trabalhadores. Isso certamente te dará alguns pontos de vantagem em relação à concorrência. E falando nela, um outro ponto que você precisa considerar é justamente a presença da concorrência. Estar próximo de concorrente nem sempre é um mau negócio. Em alguns momentos é muito comum ter concorrentes diretos como vizinhos, como no caso de redes de farmácia. Existem até mesmo empresas que optam por essa estratégia para aproveitar o público da região que já foi criado pelo concorrente. Nesses casos, o segredo é adicionar a fórmula dos outros P's de marketing para atrair o cliente, que é o preço e a promoção. Ou seja, criar diferenciais que atrairão o público para entrar na sua loja e não na do lado. O preço adequado ao perfil da região, ações promocionais atrativas, bom atendimento e programas de fidelidade são apenas algumas das ferramentas que podem ser utilizadas para conquistar a preferência dos clientes. Mas elas são secundárias dentro da estratégia de expansão. Ou seja, o primeiro passo deve ser avaliar se é realmente vantajoso estar próximo da concorrência para o contexto do seu negócio. De qualquer forma, independentemente de estar perto ou longe, pode monitorar a concorrência e estudar o posicionamento dela no mercado. É sempre necessário quando for no caso de expansão. Os 3 P's que complementam a estratégia, conforme eu citei inclusive anteriormente, o geomarketing pode ser utilizado para ajudar a tomar decisões sobre a escolha da praça de forma mais segura e rápida. Ele ainda auxilia a justificar as ações de expansão para a diretoria da empresa, com números reais, e até permite mesmo avaliar o potencial de retorno do investimento. Acontece que ele pode e deve continuar amparando a estratégia de expansão quando nos debruçamos sobre os outros 3 dos 4 P's de marketing, que é o produto, promoção e preço. É importante lembrar que esse mix de marketing é controlável pela empresa. Isso quer dizer que ele não depende de forças externas, como o mercado, a concorrência, entre outros.
Ou seja, está nas mãos da sua empresa escolher o que produzir, em que local vender, que preço cobrar e também como divulgar os produtos. Isso gera um grande poder e uma grande responsabilidade para os profissionais das empresas, que devem usar do máximo de informações possíveis para tomar as decisões corretas. O produto, por exemplo, é a finalização do processo da expansão. É muito comum que a oferta de produto de uma rede de varejo varie conforme o bairro de instalação de cada unidade. Isso porque essa oferta deve ser adequada às características do público daquela região, como renda, faixa etária de idade, enfim, entre outras. Por isso, nessa etapa, usar o geomarketing para adequar os produtos ou serviços oferecidos à população é de extrema importância. Por exemplo, será que vale a pena abrir uma loja com serviço delivery? Existirá demanda? Essas são as dúvidas que o geomarketing ajuda a solucionar. Com ele, é possível visualizar um desenho da potencial da área de entrega do delivery já instalado, mapear os pedidos para ter uma representação visual que possibilite compreender vazios da entrega em área de potencial elevado. Uma outra informação que pode ser obtida com o geomarketing é a renda do público. Se o seu público são as pessoas de classe B e C, alguns locais escolhidos para a expansão podem ter predominância da classe mais alta ou da mais baixa. Em outras palavras, cada ponto deve ser personalizado de acordo com o perfil, a renda e quanto as pessoas dessas classes estão dispostas a gastar com o que você oferece. Muitas vezes as redes têm essa percepção algum tempo depois de inaugurar o ponto, mas ao usar o geomarketing, percebe que o número baixo de vendas está atrelado à não adequação do perfil da região. Nesse caso, antes de pensar em realocar ou até fechar o estabelecimento, uma alternativa é alterar o mix de produtos e adequar a loja para atrair esse consumidor. Já para a promoção, a importância da divulgação de um ponto inaugurado é a chegada da hora de atrair essas pessoas para o seu novo ponto. Sim, promover uma unidade é tão importante quanto inaugurá-la. É tanto que entra o P de promoção. Qual a maneira mais eficaz de divulgação? Propaganda em redes sociais ou em mídia off-home? Ou talvez a distribuição de flyers? Ao criar a estratégia de divulgação, você pode usar uma ferramenta de geomarketing para responder, inclusive, essas questões. Você poderá, a partir da análise dos dias, horários e locais de maior fluxo de pessoas, compreender qual é o estilo de vida dos moradores daquela região, ou seja, poderá entender quem é e onde está o seu público-alvo, para então definir as ações promocionais que dialogarão melhor com ele. Também é possível calcular a distância máxima que o seu cliente está disposto a percorrer para ir até um estabelecimento e investir em ações de divulgação dentro desse perímetro. Uma outra possibilidade é utilizar os dados de fluxo de pessoas, shopping centers, metrôs, enfim, analisados na abertura dessas lojas, direcionar suas campanhas de divulgação para a mídia exterior nessas regiões. Você pode, inclusive, saber quantas pessoas, em média, passarão pelo ponto e visualizarão a sua comunicação. Isso não só ajuda a definir as melhores estratégias, como possibilita o monitoramento dos resultados e a comprovação da eficácia na sua estratégia. Afinal, a preocupação com o retorno dos investimentos em marketing é uma realidade para todos os profissionais da área. Depois, também tem preço. Quanto deve custar o seu produto em cada loja inaugurada? Por fim, a precificação de um produto ou serviço depende de inúmeros fatores. Logística, fabricante, quantidade de material, impostos, valor agregado, enfim, a lista é enorme. Mas se você deseja atingir pessoas de classes mais baixas, o preço tem de ser um atrativo. Este precisa estar dentro do valor médio pago pelas pessoas naquela região. O oposto também é válido. Pessoas de classes mais altas tendem a valorizar mais as marcas e a qualidade do que é oferecido. Com o geomarketing, você consegue identificar qual é a renda média e a classe social predominante em torno de cada um dos novos pontos da sua rede, para a precificação do produto ou serviço oferecido. Portanto, a recomendação é unir esse fator a todos os outros no momento da precificação. A metodologia certa, aliada à melhor tecnologia, trará as informações fundamentais para embasar o processo da decisão sobre a abertura da unidade. Também
Também aumentarão as chances de novas lojas operarem com sucesso, contribuindo para o alcance dos melhores resultados para sua rede, para a sua empresa, para o seu negócio. Bom, espero que você tenha entendido e que você tenha gostado. E se você gostou, dá um joinha para eu saber e me ajudar a crescer o canal. Se você ficou com alguma dúvida ou quer complementar alguma informação, comenta aqui embaixo, eu terei o maior prazer de esclarecer e nós trocarmos ideias. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!